Pedras, sangue, arte e ambição fundam esta história. E ambizione. Estamos no Palazzo Vecchio, em Florença. É um corpo arquitetônico que moldou a história de Florença, da Idade Média aos dias atuais. O palácio que hoje se exibe aos olhos dos visitantes que se aglomeram na Piazza della Signoria é o resultado de uma história de golpes, intrigas da corte, homens políticos e grandes artistas que decoraram os interiores com obras imortais. Cada sala, cada afresco deste labirinto fascinante é uma passagem que leva a uma aventura extraordinária na história da arte e do poder da cidade do Arno. Mas se, por um lado, o poder tem uma natureza passageira, a arte conseguiu resgatar do esquecimento os protagonistas políticos da cidade toscana. O Palazzo Vecchio, outrora fortaleza, hoje é um patrimônio da humanidade com museu. Em 25 de dezembro de 1565, Francisco I casa-se com Joana da Áustria. Cosme I, Duque da Toscana e pai de Francisco, há muito tempo vinha trabalhando para esta união, que aumentaria ainda mais o prestígio dos Médici. O casamento é celebrado no antigo palácio, a residência da Signoria e o símbolo da grandeza da família Médici. O esplendor do Renascimento acompanha uma vida familiar feita de amores oficiais e clandestinos, de reviravoltas e jogos de poder. O destino dos Médici se ligava ao palácio, contando vitória, bravura, fragilidade e arte imortal. Francisco I é jovem, inquieto, altivo e cheio de segredos. Uma personalidade que contrasta com a imponência do local onde a celebração acontece. O imponente Salão dos 500, o maior salão secular da Europa, é um testemunho vitorioso dos êxitos militares de Cosme I, como a tomada de Siena e a derrota de Pisa, imortalizados em afrescos de Giorgio Vasari, pintor, arquiteto e biógrafo de Arezzo. Essas imagens épicas, cheias de patos, giram em torno de Cosme I, que, retratado no centro do magnífico teto de caixotões, é a personificação do poder dos Médici. Ele é o principal tema da decoração do salão. Todo o ambiente é configurado como uma apoteose de Cosme I. No centro exato do Salão dos 500, encontra-se a imagem de Cosme I em apoteose, sendo coroado pela personificação da cidade de Florença. Não apenas as estátuas que adornam as paredes e representam as cidades submetidas e derrotadas por Cosme, mas também o teto.
A figura mais importante para o Palazzo Vecchio é talvez a da Vitória, que ainda hoje é exibida no palácio. A estátua da Vitória foi encontrada no estúdio florentino de Michelangelo e, posteriormente, tornou-se propriedade de Cosme I de Médici, sendo assim incorporada ao novo arranjo do antigo palácio. A sala é enriquecida em 1565 pelo gênio da Vitória, a escultura de Michelangelo Buonarroti, um dos maiores artistas de todos os tempos e protagonista do Renascimento. O túmulo de Júlio II em São Pedro é doado a Cosme I por Leonardo Buonarroti, o neto de Michelangelo. O Palazzo Vecchio é e permanecerá o coração de Florença. Foi uma operação difícil para Cosme I, pois o coração de Florença não era o sistema Piazza-Palazzo Uffizi. Estas novas decorações servem acima de tudo como uma espécie de naturalização deste novo regime florentino, o regime do Duque. E a operação que Cosme realiza com Vasari, Amanati, Giambologna e Buontalenti é a de preencher e transformar aquele local no primeiro museu de estatuária a céu aberto que conhecemos. A construção do Grande Salão remonta à Baixa Idade Média. Este era um período em que a cidade estava dividida entre as facções rivais dos guelfos e gibelinos, e o sangue corria entre as famílias que disputavam o poder. É precisamente neste clima tenso que a fortaleza medieval é construída, cujo perfil austero ainda podemos admirar hoje. Quando o palácio foi projetado, Florença era relativamente pacífica, se é que se pode dizer isso em uma época tão violenta. Entre 1301 e 1304, houve grandes conflitos. Houve conflitos entre os guelfos negros e brancos, terríveis confrontos, e, segundo algumas estimativas, 1/10 da cidade foi incendiado. O palácio parece uma fortaleza com seu caminho de ronda, uma passagem usada pelos guardas para vigiar a cidade, e os detalhes das muralhas fortificadas. De nossas fontes, sabemos que em 1304, o próprio palácio foi atacado com fogo e balistas. Assim, havia todas as razões para construir algo mais fortificado. O projeto do palácio foi confiado em 1299 ao arquiteto Arnolfo di Cambio, que faleceu em 1302, muito antes de terminar sua obra. O edifício seria a sede do governo da cidade e seria chamado de Palazzo dei Priori. O Palazzo dei Priori surgiu de um novo regime estabelecido em Florença em 1282, um regime de corporações que elegia priores para curtos períodos de governo. Prestabilite. Short, fixed periods of office. O palácio era a antiga residência dos priores que serviam ali a cada 2 meses. Eventualmente, o local deveria se tornar o Palácio do Soberano. Imediatamente após o estabelecimento do novo regime, já em 1285, começou-se a discutir a necessidade de um palácio para os priores e os conselheiros, o que foi então aprovado. A discussão se estendeu e as obras iniciaram em 1299. O projeto integrava novas construções que se espalhavam por Florença na época. Em 1342, o Duque de Atenas fortificou o palácio e criou passagem secreta.
Contudo, o duque nunca conseguiu usar essa saída, sendo forçado a fugir da cidade. Sua fuga é narrada com maestria no afresco Caça de Gualtieri da Brenne, da Escola Giotesca, conservado no mezanino do Palazzo Vecchio. Um aspecto muito interessante é que se pode observar os vestígios de tantas épocas distintas, refletindo a rápida evolução mesmo nos 20 anos de sua construção. Nesses anos turbulentos que levaram ao nascimento da República Florentina, o poder passou rapidamente de mão em mão, como evidenciado pelos diferentes tipos de embelezamento na fachada. Nas paredes abaixo, nota-se o típico coroamento quadrado dos guelfos, e no topo, na Torre de Arnolfo, o merlão arredondado dos gibelinos. Portanto, trata-se de um edifício fragmentado, mas ao qual os florentinos atribuem um extraordinário valor identitário. É também uma construção suntuosa, um edifício imponente de pedra. Com a expansão gradual e o embelezamento do palácio, é possível acompanhar o desenvolvimento do Estado florentino, que no século XV se tornou ainda mais complexo. Com novos órgãos administrativos que necessitavam de espaço e mais entidades envolvidas em sua gestão, o governo expandiu-se. Posteriormente, no século XVI, o palácio se tornaria o monumento definitivo ao poder ducal dos Médici. O grandioso Salão dos 500 foi projetado por Frei Girolamo Savonarola, a pedra angular da política florentina. Na época de Frei Girolamo Savonarola, durante a efêmera teocrácia que dominou Florença, as bases para um salão colossal foram lançadas. Na intenção de Savonarola, o salão deveria abrigar 500 cidadãos envolvidos no governo municipal. O salão foi chamado de 500 porque deveria ser a assembleia daqueles que decidiam o destino da cidade. Mas seu projeto político, por ser muito inclusivo, não encontrou o favor da nova burguesia. Sem o apoio dos poderosos, Savonarola caiu em desgraça e foi processado por heresia. Na noite antes de ser queimado, Girolamo Savonarola pernoitou na Torre de Arnolfo. Ele sofreu tortura e interrogatórios, cercado por prisioneiros e cidadãos, e se preparou em solidão para seu trágico destino. Ao amanhecer de 23 de maio de 1498, ele deixou a torre escoltado. Na praça, aguardavam a remoção do seu hábito dominicano, do capuz e, por fim, da túnica. A construção desta enorme torre é, sem dúvida, uma das características mais interessantes do palácio. As torres eram, na época, estruturas de significado moral complexo e difíceis de construir. É a torre onde os prisioneiros políticos eram trancados, isolados de tudo. Não é apenas um símbolo dessa força, mas também um ato concreto que dela deriva. Assim, todos os cidadãos sabiam quem estava lá em cima. Arnolfo não constrói a Torre Sanapianta, mas eleva a dos Foraboschi.
A torre, antes com 29 metros, agora tem 87. Por isso, a torre não fica no centro da fachada. E, na verdade, a Torre Funaboshi, sobre a qual a torre atual se baseia, tinha exatamente essa altura, mas agora a torre possui o triplo dela. Current tower is 3 times that height. Em 1433, outro ilustre prisioneiro é trancado na torre. Cosimo de Medici, chamado o Velho, foi brevemente aprisionado e depois exilado. Pouco depois, ele voltou triunfalmente à cidade. Returns triumphantly. Mas o patriarca da família consegue escapar e deixar Florença. Em seu retorno, trabalha nos bastidores para tomar o poder. Cosimo o Velho é o fundador do prestígio dos Medici no século XV. Ele também foi um grande empresário. A grande disponibilidade de dinheiro que lhe vinha das atividades comerciais e bancárias foi utilizada por Cosimo em seus empreendimentos arquitetônicos. Cosimo nunca participou da vida pública em primeira pessoa, mas posicionava seus homens nos lugares estratégicos. Sua estratégia inovadora era usar a arte como ferramenta de propaganda. Ele era uma figura apaixonada por história, viagens e geografia, um personagem enciclopédico aberto a múltiplas áreas de interesse. Assim nasceu a figura do patrono moderno. Pio II visitou Florença em 1459 e descreveu Cosimo, o Velho, como um homem um pouco mais culto do que os mercadores costumam ser. No primeiro andar, dentro dos aposentos de Leão X, encontramos a sala dedicada a Cosimo, o Velho, com afrescos das cenas mais importantes de sua vida. Nós o deixamos na prisão e, no ano seguinte, ele é o protagonista de um glorioso retorno à cidade, imortalizado no afresco O Retorno de Cosimo do Exílio com os filhos de Piero e Giovanni. Nas decorações que Vasari e outros realizaram por todo o palácio para Cosimo I, nota-se frequentemente a tentativa de se apropriar desse legado histórico. Assim se concretiza o triunfo de Cosimo e a longa história de poder entre a dinastia Medici, Florença e o Palazzo Vecchio tem início. E os seus fiéis não eram tanto os seus aliados políticos, mas sim os artistas que ele privilegiava, que representavam e pintavam, e que, com sua arte, tornavam os esforços do governo mais leves e alegres. O afresco Cosimo rodeado por artistas e literatos, de Marco da Faenza com design de Giorgio Vasari, nos mostra o novo homem propagado pelos Medici. Para o chefe da família Medici, arte e beleza não dizem respeito apenas à estética, mas também à gestão concreta do poder e à manutenção do consenso entre o povo. Cosimo demonstrou uma consciência extraordinária do papel que desempenhou e uma surpreendente visão de longo prazo. Surpreendente. A família Medici era de banqueiros, e quando Nicolau V se tornou Papa em 1447, já havia um forte laço pessoal entre Cosme, o Velho, e o próprio Papa Nicolau V. Cosme, o Velho, foi um dos maiores mecenas. Os melhores artistas e arquitetos da época trabalharam a seu serviço, incluindo grandes nomes da Renascença como Brunelleschi, Ghiberti e Michelozzo, que construiu o pátio que leva seu nome no palácio.
De Cosme, o velho, a Cosme I, a ligação entre o desejo por poder e a beleza permanece inalterada, tornando-se a marca registrada dos Medici. Os Medici se harmonizam com os Habsburgos e a cidade celebra a chegada de João da Áustria e do príncipe Francisco para seu casamento. A única evidência que resta desse aparato são as decorações da corte, com as visões das cidades do Império em homenagem à noiva. A cidade assume um novo significado na vida social. A cidade medieval deixa de ser uma defesa, um corpo nascido para proteger seus cidadãos. A cidade, que está na consciência de Vasari, de seus contemporâneos e de seus comitentes, é um corpo social e um manifesto de propaganda de um poder que necessita de consenso. A forma como os edifícios podem refletir um ideal cívico, representando o ideal de uma cidade ou de um estado onde a beleza é considerada um dos principais instrumentos para a criação de um estado próspero e pacífico. O intérprete desta visão é Giorgio Vasari, artista e arquiteto da Signoria, que ao longo dos anos se torna um amigo íntimo de Cosme I. Giorgio Vasari é considerado o pintor responsável pela transformação do Palazzo dei Priori no Palazzo del Sovrano. Uma grande assembleia do poder republicano se transforma em uma espécie de símbolo do poder do duque e, na realidade, não é nada mais do que uma celebração de seu herdeiro. Vasari é o arquiteto de uma mudança, e o Duque Cosme sabe bem que pode contar com ele. Ele decidiu dedicar sua grande obra-prima literária, vidas dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos italianos. Ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Cosme de Médici, Duque de Florença, meu serventíssimo senhor. Para Vossa Excelência, seguindo a ordem de seus ilustres progenitores. Por seu impulso natural e magnânimo, a virtude favorece e exalta toda sorte de talento, onde quer que se encontre, e possui uma proteção especial pelas artes. Inclui design, inclinação a artefatos, cognição e deleite de belas obras. Acredita-se que o esforço para descrever as vidas, obras, modos e condições de todos aqueles que, depois de perdidas, as ressuscitaram, será bem-vindo. Estes artistas as elevaram, adornaram e finalmente as conduziram ao grau de beleza e majestade em que se encontram hoje. E, portanto, quase todos esses artistas são toscanos, a maioria deles florentinos. Assim nasce uma relação de grande familiaridade e uma forte amizade. Graças ao mestre do vaso, Cosimo I continua a história mitológica dos Médici, iniciada por Baccio d'Agnolo. Uma simbiose entre artista e cliente se concretiza. Isso levará à grande transformação do palácio em uma residência ducal. Vasari é um pintor excepcional e, acima de tudo, um grande arquiteto. A arquitetura em si é uma ferramenta de poder. Ela possui o grande potencial de persuadir pela beleza. Ele fez a tribuna de audiências, área elevada ao norte do Salone dei Cinquecento, com estátuas de Baccio Bandinelli. Cosimo buscava a legitimação de seu poder e precisava celebrar sua dinastia.
tia. Cada personagem é associado a um emblema que representa seu caráter. Cosimo I tem a tartaruga com vela, símbolo de apresse-se lentamente. Giovanni das Bandas Negras é uma saeta. Alessandro de Médici é um rinoceronte. Francisco I é uma doninha. Estátuas dos dois papas completam os Médici ilustres. São eles o Papa Clemente VII e o Papa Leão X. A família Médici, como vemos nas decorações encomendadas por Cosimo I, futuro grão-duque da Toscana, para o Palazzo Vecchio, buscava dar continuidade à sucessão apostólica através do papado. Mas, em certo sentido, essa sucessão também conferia prestígio à continuidade da família Médici como governantes de Florença. Giovanni de Médici é então eleito Papa e adota o nome de Leão X. Cosimo I dedica uma ala da Sala dos Representantes a Leão X. Os Médici são uma família de mercadores e banqueiros. Se desejassem melhorar sua posição social em Roma, eles precisavam de um papa. Cada sala é renovada com uma referência a um membro da família. O distrito de Leão X e o dos elementos eram áreas de representação. Isso porque não fazia sentido para os Médici dormirem em salas que os celebravam. Os hóspedes eram conduzidos pelos salões do distrito de Leão X. Permite-se constatar o quanto a dinastia Medici, mesmo jovem e originária dos médicos, como o próprio nome sugere, conseguiu, através de sua virtude, estabelecer uma casa de grande nobreza. No Salão Leão X, um magnífico afresco de Vasari nos mostra a Piazza della Signoria no ano de 1515. A ausência da Galeria Uffizi, cujas obras só teriam início em 1560, e o piso quadriculado, então perdido, são detalhes marcantes. 2 membros da família Medici tornaram-se papas, como se o próprio Deus tivesse aprovado a linhagem, uma tese extraordinariamente poderosa que Cosimo I deseja expressar na decoração do Palazzo Vecchio, pois a virtude não é apenas de sangue, mas sim da alma, como atestam grandes figuras. Lourenço, o Magnífico, e Cosme, o pai da pátria, atestam a grande nobreza do sangue dos Medici, tanto quanto sua virtude. Do Salão de Leão X, o segundo andar, o quarto dos elementos, mostra divindades da mitologia romana. Há referências precisas na história dos salões do quarto dos elementos, localizado logo acima do Salão de Leão X. Essa ideia de continuidade é evidente na maneira como são utilizadas obras de arte do passado,
bem como na exploração da história romana e da fundação da cidade de Florença sob o imperador César Augusto. Nell'Olimpo ricreato da Bartoli, Giove, la divinità suprema, corrisponde a Cosimo I. È per questo che fa affrescare l'infanzia di Giove allattato dalla capretta Maltea proprio sopra la sala di Cosimo I. Nel quale la cultura antica, mitologica, viene richiamata per immaginare una legittimazione con l'impero romano del principe nuovo di Firenze. A disposição do ciclo de afrescos é estudada em detalhe pelo erudito Cosimo Bartoli, Vasari e Giovanni Stradano, o que confere ao poder dos Medici uma descendência divina. Divina. Por exemplo, acima do salão do Cosimo I, encontra-se o salão de Júpiter, cujo centro do teto exibe uma imagem do deus sendo escondido da mãe e alimentado pela cabra malteia, a fim de evitar que, como seus irmãos, ele seja devorado pelo pai Saturno. Uma vez adulto, Júpiter matará o pai e tomará seu lugar como líder dos deuses. Existe outra ala no segundo andar que, durante a estadia de Cosimo I no palácio, se transforma completamente. Eleonora de Toledo marca o Palazzo Vecchio com sua feminilidade. A vida de nobre não é fácil. A família estava distante, ela enfrentava numerosas gestações e a perda prematura de muitos filhos. 6 de 11 não atingem a idade adulta. Mas a fé e o amor por seu marido jamais a abandonam. Para ela, Cosimo transforma o segundo andar em um dos mais fascinantes conjuntos de aposentos do Palazzo Vecchio, onde encontramos o espírito e a força de quem o inspirou. Cosimo si trova in qualche modo a fidarsi completamente della moglie, che soprattutto era una sapiente investitrice di capitali. A riqueza da família aumenta graças às habilidades de Eleonora, que são exigidas na gestão familiar. Os aposentos de Eleonora narram a vida de mulheres extraordinárias, com referências bíblicas ou mitológicas, como no afresco de Giorgio Vasari, Penélope na tecelagem. A esposa de Ulisses é um exemplo de mulher paciente e devotada, na qual Eleonora revela virtudes fundamentais. Eleonora constrói uma magnífica capela adornada com sálvia e rosários, na qual toda a família pode rezar unida, encontrando sua identidade familiar sob o signo da devoção. Entre essas grandes mulheres, ela própria ocupa um lugar de honra no centro do afresco, a Deposição de Cristo, na preciosa capela afrescada por Bronzino, um renomado pintor e um dos principais retratistas da família Medici. Eleonora encontrou um grande marido, e o casamento deles foi um dos poucos enlaces por amor que se concretizaram naquela época. Para remediar a escuridão do palácio, Eleonora mandou decorar seus aposentos com motivos naturais.
Afrescos da Sala Verde não existem mais. O palácio é modernizado na decoração, seguindo as últimas tendências da moda, como as grutescas no estilo de Rafael. Uma magnífica escrivaninha chegou aos nossos dias em todo o seu esplendor. Os tetos também eram decorados em estilo grotesco, uma modalidade de pintura mural muito em moda naquele período. Eram assim chamadas porque, no final do século XV, alguns artistas a serviço do Papa em Roma foram introduzidos em ambientes remanescentes da Domus Aurea, e essas grotescas se tornaram muito populares entre os artistas. No Palazzo Vecchio, encontramos diferentes tipos de decoração em grotesco, fortemente ligadas aos exemplares romanos. Diz-se que Eleonora, preocupada com a saúde dos filhos, convenceu Cosimo I a se mudar para o novo Palácio Pitti. Os Medici mudaram-se para o Palácio Pitti. O antigo palácio passou a ser conhecido como Palazzo Vecchio desde o fim do século XVI. Francesco I, primogênito de Cosimo e Eleonora, recebeu de seu pai uma pequena joia vasariana, o studiolo. O Studiolo. O Studiolo é a última obra de Giorgio Vasari. De fato, Vasari temia não agradar ao príncipe Francisco com sua obra, mesmo tendo organizado um dos lugares mais visionários e fantásticos do Palazzo Vecchio. O Studiolo se tornou um mito e objeto de interesse e imitação para todas as cortes da Europa, mas, apesar disso, a relação entre os dois era muito difícil. Muito fácil. Francesco herda o título de Grão-Duque da Toscana, mas não a indolência de Cosimo. Ele é, de fato, lembrado por seu mau caráter e por seu desinteresse na gestão do poder, que frequentemente delegava a seus conselheiros. Suas paixões eram os estudos de alquimia e ciências. Homem das sombras, Francesco era uma figura difícil, constantemente repreendido pelo pai, um verdadeiro noturno. Por essa razão, o pai pede a Vasari que realize um estúdio, próximo ao Salão dos 500, para conter todos os pequenos tesouros de Francesco, coisas raras e preciosas, tanto pelo valor quanto pela arte. O estúdio era uma sala interna que não recebia luz. Era o local onde Francesco se refugiava, passando dias e noites, para a grande preocupação dos governadores, ministros, conselheiros e secretários, que o viam distraído dos compromissos de Estado. O programa decorativo do asterisco Studiolo Asterisco foi concebido pelo historiador filólogo Vincenzo Borghini e executado por Giorgio Vasari, junto com seus colaboradores. De particular interesse são as 8 estátuas pagãs que representam os elementos, como o ópio do refinado escultor Bartolomeu Amanati e o laboratório do alquimista, do pintor flamengo Giovanni Stradano, onde o próprio Francesco I é retratado em plena atividade. Há outra razão que leva Francesco I a visitar o Palazzo Vecchio, pois é ali que ocorrem seus encontros com Bianca Capello, a amante que o fez assumir um comportamento de cortesão.
Uma porta escondida conecta a sala dos mapas geográficos a um cômodo secreto, reservado para a misteriosa veneziana, com quem o grão-duque se encontrava clandestinamente, aproveitando a natureza sombria e imutável de certas partes do palácio. O casamento com Joana da Áustria se revela um arranjo de interesse. A jovem nobre era sensata, porém triste e desapontada pela falta de atenção do marido. Em 1578, Joana, grávida de seu 8º filho, morre após um acidente. Obrigado. Para Francesco, essa foi a oportunidade de se casar com uma mulher que realmente amava, com quem seu caráter rebelde se abrandava e dava lugar à paixão e à doçura da intimidade. Obrigado. No microcosmo do Palazzo Vecchio, não faltam passagens secretas. Clandestinidade e poder, amor e traição estão frequentemente interligados. A possibilidade de usar rotas de fuga escondidas, de espiar alguns cômodos por frestas invisíveis e de conhecer um segundo andar do edifício, é um contraponto perfeito às intrigas dos poderosos que animam a vida do Palácio Florentino. Uma passagem secreta leva do estúdio de Francesco I ao tesoureto, o estúdio de seu pai. Ou aquela que do quarto verde de Eleonora leva ao corredor Vasari e, em seguida, ao Palácio Pitti. Secreto também é o quarto de Bianca Capello, rico em elementos bizarros e grotescos, com uma sala de exposição que continha os presentes de Francesco I e uma pequena fresta para espiar o Salão dos 500, permitindo acompanhar os movimentos dos habitantes do palácio. O Palazzo Vecchio reflete a arte e as lendas de obras-primas perdidas em sua natureza única. O Palazzo Vecchio abriga inúmeras obras de valor inestimável. Podemos admirar na Sala Gigli, no segundo andar, obras como o Gênio da Vitória de Michelangelo ou a escultura de Giuditta e Oloferne de Donatello, considerado o pai da Renascença florentina e um dos maiores escultores de todos os tempos. É uma das obras mais emocionantes
evocando um significado de virtude cívica que derrota inimigos e é uma das obras-primas absolutas da escultura do grande Donatello. Outras obras preciosas apenas passaram pelo palácio ou foram perdidas, como os afrescos da Sala Verde de Eleonora ou as decorações do Salão dos 200. Entre essas obras, há também 2 famosos trabalhos inacabados que alimentaram uma lenda que perdura até hoje. A Batalha de Anghiari, de Leonardo, gênio universal da Renascença, e a Batalha de Cassina, de Michelangelo. O governo florentino, na pessoa de Pietro Soderini, encomendou a Michelangelo uma importante cena de batalha para um dos salões principais do Palazzo Vecchio, a Batalha de Cassina. O confronto ocorreu em 1364 e marcou um momento em que Florença, como veremos mais tarde no antigo palácio do século XVI, conseguiu absorver Pisa, um porto decisivo para a cidade. Em 1503, a senhoria florentina confiou a Leonardo a tarefa de afrescar uma parede do atual Salão dos 500 com a representação da Batalha de Anghiari. Leonardo, sempre pronto para novos desafios, decidiu adotar uma complexa técnica experimental derivada da leitura de Plínio, o Velho, o encáustico. Mas algo deu errado e, apesar das inúmeras tentativas, o artista não conseguiu fixar as cores nos testes do estúdio ou no intonaco do salão. Sempre se diz que a obra A Batalha de Anghiari não era um afresco no sentido tradicional, porque foi, na verdade, realizada com um procedimento inspirado no encáustico dos antigos mestres. Leonardo foi encarregado de representar uma vitória dos florentinos contra os milaneses comandados por Niccolò Piccinino. Foi um fracasso técnico. Na verdade, não a temos hoje e conhecemos a Batalha de Anghiari através de uma série de cópias. Permaneceu uma obra inacabada, provavelmente perdida, coberta por estratificações subsequentes. Segundo Benvenuto Cellini, um dos maiores escultores do maneirismo florentino, as 2 pinturas de Michelangelo e Leonardo, enquanto foram preservadas, eram a escola do mundo. E deve ser verdade, pois muitas cópias foram feitas por outros artistas da época. Os afrescos de Vasari no salão demonstram as modificações das salas ao longo dos séculos, testemunhas de um patrimônio histórico e artístico. O Palazzo Vecchio testemunhou o surgimento de uma incrível concentração de artistas e homens de poder. É um edifício que adquiriu uma forma complexa e sofisticada, diante da qual o visitante permanece maravilhado, sendo fortaleza, sede do município e museu. O Palazzo Vecchio mantém o desejo de maravilhar através da arte e da beleza que uniu todos os protagonistas desta história florentina, uma história que continua a encantar o mundo.
Obrigado.